Olá! Hoje eu quero falar sobre o poder de ser confiante. A gente, na internet principalmente hoje, temos muitas informações. Seja confiante, se ame, ideias e dicas e muita informação sobre como agir e como reagir com as coisas que acontecem na nossa vida. Mas, onde está a raiz da falta de confiança? Na insegurança, que é uma dor, que é um sentimento presente em todos os traços de personalidade, né? Então, todas as pessoas, em algum momento, por algum motivo, se sentem inseguras, principalmente as mulheres. Nós temos uma exigência maior com a imagem, com o cabelo, com os filhos, com a casa, com o tipo de trabalho. E isso acaba trazendo tanta informação, tantos manuais de como se fazer, o que fazer, que a gente se perde. E é aí que nasce o problema principal da falta de confiança. O que você precisa para ser confiante? Cada um tem a sua particularidade. Uns são tímidos. Hoje, na caixinha de perguntas que eu estava respondendo para algum pessoal da audiência, sempre bate muita timidez, crenças limitantes. Mas da onde vêm esses parâmetros? Né? Muitas vezes você não é tímido, você só se expõe na hora certa. Talvez isso está ligado à sua maneira de existir. Né? Não existe um padrão que demonstre exatamente o que você precise fazer. E isso é que a gente está sendo bombardeado diariamente de informações, de exigências, de patamares, né? E aí, no fim, eles te colocam aquela frase: e está tudo bem. É sobre isso, e está tudo bem. Mas será que está bem mesmo? Então, a raiz de tudo isso é a insegurança. Por que você não tem uma atitude poderosa, né? Uma atitude confiante? Porque existe uma base ali na nossa personalidade, uma maneira de existir, de sentir, de pensar e de agir. Cada traço de personalidade, ele vai ter um ambiente melhor para performar melhor. Então não adianta eu pegar uma pessoa que tem um traço de caráter de personalidade oral, por exemplo, que tende a ser mais extrovertida, de ter a necessidade do contato com as pessoas, de uma certa exposição, de uma certa presença, né, de se sentir percebido, e colocar ela para trabalhar num escritório fechado. Uma família que não tem diálogo, um ambiente que está pesado. Então, se você é uma pessoa que tem essa necessidade, se você não conhece seus traços, vai me acompanhando que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E o que acontece? Se essa pessoa está num ambiente que não é o melhor ambiente para ela desenvolver aquele traço de personalidade, que é a pessoa que não se sente confiante, que é tímida, muitas vezes ela é uma pessoa mais introspectiva, ela gosta de viver no mundo dela e é ok, é a maneira dela existir, não é que está tudo bem. Mas todos nós temos uma combinação de traços, então talvez ela seja uma pessoa que tem um traço de caráter oral e está na dor. Ela não tem um trabalho que favoreça essa comunicação, ela não tem espaço na família, entre os amigos, às vezes talvez, para ter essa comunicação que ela precisa. E como que ela criaria um ambiente? Eu vou chutar o balde, vou pedir demissão do emprego, eu vou mudar de família? Calma, não é isso. Pelo menos não nesse momento. Então, se você fizer um curso, se você tiver um ambiente, um fórum, uma aula de arte, um momento ali para você conseguir extravasar essa necessidade do seu traço, por exemplo. Tem um outro traço que tende a ser líder. Ele gosta de ter o controle das situações, ele pensa nas situações, ele controla as coisas, que é um traço, né? Não é a doença, a psicopatia, mas o traço de caráter, de personalidade
do psicopata, que ele tende a... É nato dele, é natural para ele ter o controle, competir. Então, se ele não tem um ambiente que favoreça isso, o que acaba acontecendo? A pessoa vive no recurso, vive na dor, não entende os recursos que ela pode ter para avançar, né, para equilibrar esses traços de caráter e cada um ter o seu lugar ali no seu jeito de viver, né, na sua vida, a sua maneira de viver. E ela não tem um ambiente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse traço, ela pode jogar, praticar um esporte ou participar de uma equipe onde ela possa liderar um desbravador, um aventureiro, um escoteiro, algo nesse sentido, que ela possa coordenar uma equipe de pessoas, ainda que de uma forma não profissional. E aí, exercendo esse papel, ela traz um recurso por traço de personalidade. Falando da timidez, por exemplo, uma pessoa mais reservada, que ela prefere os pensamentos, ela prefere a leitura, ela prefere a criatividade, e ela acaba na dor, ela não tem um tempo só para ela, para estar só. Ela acaba entrando na dor. Ela nem lembra que essa necessidade maior dela existe. E aí ela acha que tá tudo bem. Ah, não, é assim mesmo, tem que ser. Eu tenho que falar com todo mundo, eu tenho que caminhar pra vida, é assim que se faz. É assim que se vive, mas cada mistura de traço tem uma necessidade combinada. Né? Não é só assim, especificamente um item. É uma combinação de vários detalhes. Por exemplo, uma pessoa que tende a preferir um ambiente onde seja tudo certo, tudo previsível, né? Onde ela consiga ter também o controle, mas de uma forma como se fosse no bastidor, uma pessoa que prefere receber as ordens e executar, que é uma das características do traço de personalidade masoquista. Então ele prefere executar. Imagina uma pessoa que tenha um pico desse traço e seja obrigado a liderar. Ou uma pessoa que tenha um pico do traço de personalidade esquizoide, que é aquela pessoa que precisa ser mais reservada e criar o mundo dela, e ela precisa de um ambiente em que ela confie nas pessoas para expor todo aquele mundo interno dela, colocar as ideias dela em prática, criar, ter força para realizar o que ela cria na mente, e ela vive com uma pessoa que só reclama, que só critica, que fala que não vai dar certo, que ela não tem espaço. Então, ir para o recurso é criar também um ambiente de recurso. E isso é o poder da atitude. As atitudes são escolhas. As atitudes são escolhas. Então, se você não consegue entender realmente o que você precisa, realmente entender como que você funciona para você criar um recurso, de vida e começar a viver de uma forma mais plena, de uma forma mais completa, tendo equilíbrio entre os traços e as necessidades em cada ambiente, o que acontece? A pessoa trava. Ela não tem atitude, ela vai aceitando o que é do jeito que é, e aquela síndrome de Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim. O que acontece, na verdade, nesse caso, e o poder da atitude é você trazer para a sua vida a necessidade do recurso de cada traço. Uma pessoa que tem um traço de caráter rígido, ela não vai conseguir desenvolver, performar na vida se ela não tiver num ambiente onde ela possa se destacar.
onde ela pode ser percebida, com uma roupa onde ela possa se sentir única. Por exemplo, estou dando várias necessidades desse traço, né? Dos mais simples aos mais completos. Então, se ela está num ambiente onde ela tem medo de ser trocada por outra pessoa melhor, onde ela não sente primeiro, né? Nossa maneira de existir é sentir ali no coração, pensar e agir. Então, se você não sente que você tem essa oportunidade, se você sente que o seu ambiente não favorece essa necessidade do seu traço de estar em destaque, por exemplo, um dos traços, né? Então todo mundo tem um pouquinho de cada necessidade, um pouquinho daquela necessidade de criação e saber que o que ela pensar vai ser aceito, por exemplo. Um pouquinho da necessidade de estar entre pessoas, ser acolhido, conversar, falar, né? Oral, ele fala, ele se comunica. Então, ainda que no seu trabalho, na sua família, ainda que hoje você não tenha esse tipo de recurso, você tem que criar um ambiente, 2 vezes, uma aula de dança 2 vezes por semana, uma aula de teatro onde você pode falar, se comunicar, aprender. Ah, não posso sair. Tem muitos fóruns online que as pessoas fazem reuniões para desenvolver algum assunto do seu interesse, que seja uma coleção, que sejam livros, que sejam até arrumar casa. Quantos grupos de mesa posta, de enfeites. Então, se você tem necessidade de criar, aquela pessoa que tem muitas ideias, fervilha de ideias ali, pensa, mas na hora de executar não consegue porque falta uma força, que é usar outra parte do recurso, de outro traço que ela tem, mas ela tem um pico. Então, cada pedacinho de nós, cada parte do nosso traço de caráter tem uma necessidade especial. E tem um poder de ter a atitude necessária, de ter a atitude mais saudável para conseguir desempenhar a sua. Bateria voou, eu vou falar sobre isso também. Aproveitando. Aí, pronto, agora acho que deu. Vamos lá. Aí. Então, retomando o raciocínio. Então, todos nós temos a necessidade de compreender o conjunto dos traços da personalidade, onde cada um de nós temos um pouco deles e em muitos dos casos temos um pico deles. Então, muitas vezes você tem, e provavelmente você tenha, um desses traços em evidência. Então, é aquela luta interna de se compreender e principalmente de aceitar. Esse é o poder da atitude. Você conseguir criar práticas que te tragam para um recurso. Criar práticas que te tragam para um recurso. E faça com que esse traço esteja equilibrado e você viva 100% de todos os traços no recurso. Ah, Joyce, mas a vida não é 100%, mas ela pode ser sim. Ela pode ser sim, se você aprender a respeitar cada necessidade. Então vamos lá.
vou falar mais um pouquinho de cada um dos traços e como que você pode ativar o recurso de cada um deles. Vou começar do primeiro traço, que é o esquizoide. Então, esse traço de caráter, ele normalmente é uma pessoa, uma mulher muito criativa. Ela vive de ter ideias. Então, imagina aí você. Vive no mundo da imaginação. Ela não tem a necessidade de se relacionar com as outras pessoas. Ela vive plenamente dentro do mundo dela. Mas como ninguém consegue viver dentro de uma bolha 100% do tempo, então acaba que se essa pessoa que tem a necessidade de ter o mundo dela, as ideias dela, o tempo dela, ela é condicionada, ela é obrigada, né, por diversos motivos lá do dia a dia, né? A vida é assim, nem tudo é uma maravilha. Por isso que a gente tá aqui conversando. Então, se essa pessoa que tem a necessidade de estar sozinha, ela vive numa situação, tanto de trabalho, quanto de família, como de relacionamento, de amizades, em que ela depende de estar 100% exposta o tempo todo, e ela não se permite esse tempo de criatividade, esse tempo de uma nova coisa. Imagina assim, vamos colocar uma hipótese. A pessoa ela tem a necessidade de criar, ela tem a necessidade de ter ideias, de imaginar. E aí ela vai trabalhar com algo, um cálculo, algo sempre exato, sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina, sempre a mesma situação. Ela acaba vivendo essa vida achando que está tudo bem. E ela vai achatando ou ignorando essa necessidade básica e primordial do traço, que deixa ela na dor. Às vezes ela nem sabe. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, essa pessoa ela acaba entrando num ciclo de insatisfação. Então ela consegue uma promoção no trabalho, ela consegue terminar um curso, ou ela compra um negócio, ou ela desenvolve tal coisa, mas ela não se sente satisfeita nunca. É aí que vem muita gente hoje com depressão, ansiedade, insegurança, preocupação. Então se a pessoa não coloca essa energia criativa, principalmente essa energia criativa, esse impulso, esse modo de existir, de sentir, de pensar, de agir de uma forma criativa, e ela não tenha pelo menos um ambiente, que seja uma aula de artes, que seja uma aula de teatro, ou uma aula de escrita, por exemplo, onde você depende totalmente da imaginação ali para criar um texto. Não precisa ser todos os dias, mas em algum tempo, em algum momento, se ela não se coloca nesse ambiente, acabou. Se é a necessidade principal, é que nem a pessoa vai... Você tem a necessidade principal de beber água, de sede, que nem eu tô com sede agora, eu vou tomar um pouquinho de água. É a mesma coisa de você ter sede e alguém te dar farofa. E aquilo vai empurrando, desce empurrando. E a pessoa com um traço mais acentuado oral, por exemplo, ela precisa falar, ela precisa chorar, ela é emocional. Ao contrário do esquizoide, que é mais racional, que é mais mente, mais criação. Tudo bem se ele ficar 1 ano sem falar comigo. Tô dando um exemplo. Tudo bem se ficar 1 ano sem se comunicar ali, ó, só no mundo dele, nossa, ele nem sente falta. Mas imagina um oral, já nessa situação, uma pessoa com esse traço de caráter mais alto. Eu tenho um traço desse muito alto, 40%. Tem como medir isso através do formato do seu corpo, né? Então, imagina se eu não falar,
Imagina se eu me sentir magoada e eu não chorar. Eu engole o choro. Então imagina eu num trabalho onde eu não posso chorar, onde não tem um ambiente que eu possa conversar, que eu possa aliviar, que eu possa trocar sentimentos, que eu possa trocar ideias ali. Só uma coisa fria, calculista, todo dia, a mesma coisa, tudo sempre igual. Então, se você vive assim, qual é o poder, qual é a atitude que você pode ter? Criar um ambiente, um fórum, um grupo de amigas de confiança, uma terapia, onde você possa conversar, falar, uma igreja, uma reunião de livros, onde tem alguém que converse, onde você possa desabafar. É o contato social, porém, um contato social que te ampare para você sentir o que você precisa sentir, sem ser julgada. Outro traço psicopata. Então ele precisa de liderança, ele precisa do controle, ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa comandar. Então é aquela pessoa que ela comanda as finanças da família, é aquela pessoa que toma a frente da mãe, do pai, dos irmãos. Ela tem, ainda que na família, se ela não pode fazer isso no trabalho, ela tenta fazer na família. Se ela não consegue na família, ela tenta no relacionamento. Se ela não consegue em nenhum desses, ela vai viver na dor. Isso não é nocivo. Feito da maneira certa, com as trocas certas, com os combinados corretos, sem a pessoa se sentir manipulada, que essa é a principal dor. Então, assim, sem ter uma manipulação nociva, né? Porque às vezes você precisa manipular uma situação para que as coisas deem certo. Não é que o manipular é errado. Aqui não vou falar nunca de uma coisa errada, mas vou falar de algo nocivo. E mostrar a maneira correta, o ideal, para que você consiga alcançar um objetivo maior, um objetivo completo. Nem sempre com mais atividades, mas com as atividades corretas. Então, por exemplo, esse traço que é o psicopata, ele precisa do controle. É da natureza dele comandar, é da natureza dele estar na liderança, é da natureza dela, né, da mulher, por exemplo, controlar a família, ver as roupas, ver as coisas, tá tudo ok. Estar nessa posição de comando, por exemplo. E se você não tem nenhum ambiente que te traz isso, se tudo isso seu é atrofiado, você perde a alegria de viver. As coisas começam a não fazer sentido. É aí onde as pessoas se perdem nos pensamentos. É trauma, é limitação. Todos nós temos traumas que, se a gente não cuidar, se a gente não compreender, se eu não conseguimos ir seguindo, mesmo com os gatilhos, mesmo com as limitações, a sua vida vai entrando num looping, numa espiral que te traz sempre para o mesmo problema, uma espiral que te traz sempre para a mesma situação, e você não caminha, você não vai para a vida. Então, quando você começar a procurar, se você tem essa necessidade de liderança, muitas vezes você também tem ideias, você tem aquela força de vontade. Então, quantas empresas não precisam de uma força de vendas, uma força de liderança, de uma gestão mais específica? Tem pessoas que nasceram para isso. Então, é o que você nasceu para ser. O X da questão aqui, do poder, da atitude, é fazer o que você nasceu para fazer, ser quem você nasceu para ser. Qual é o seu presente para o mundo? O que você vai desenvolver no mundo? E um outro traço de personalidade é um traço que dá suporte, é um traço que realiza.
Então um tem muitas ideias, o outro fala demais, o outro controla, o outro realiza. Então o traço masoquista é um traço que realiza as coisas, ele tem força para realizar as coisas. Então, muitas vezes, a pessoa que tem esse traço, ela não tem o comando correto, ela não tem as informações corretas, ela não tem o espaço para desenvolver essa necessidade. E o que acontece? Ela vai para a dor, aí fica com depressão, ansiedade, insegura, triste, nada tá bom. E não sabe por quê, é uma coisa que ela sente. Então, a nossa maneira de existir, a existência traz 3 passos: sentir, pensar e agir. Então, se em cada um desses traços que eu estou explicando, ele não sentir esse recurso, experimentar, viver esse recurso do traço de personalidade, o que acontece? Ele vai para a dor. Ele se anula, ele se apaga. É aquela pessoa que sente que o brilho dela está apagado. Quantas pessoas hoje não estão vivendo dessa maneira, com o brilho apagado? E o motivo principal disso é não entender qual é o poder da atitude que você pode ter para ter recursos, entender os seus recursos. Então, uma pessoa com esse traço de caráter, então a pessoa com traço de caráter masoquista, o recurso dela é ordem, planejamento. Vamos supor que uma pessoa masoquista tenha que gravar um vídeo igual que eu tô fazendo agora aqui. Então ela tem que ter um roteiro. Ela tem que ter um teleprompter aqui, ó, pra ela ler. Pra ela não se esquecer, porque ela tem medo de esquecer, ela é perfeccionista. Olha que bacana, enquanto tem muita gente fazendo as coisas de qualquer jeito, o masoquista vai fazer perfeito. Quantas empresas não precisam, quantas famílias não precisariam de uma pessoa com esse traço, de realizar? Então, se você não está realizando e você tem esse pico, se você tem esse traço alto do serviço, né? Você gosta de servir as pessoas, você gosta de realizar planos, um planeja, você vai lá e executa. Um depende do outro. Normalmente quem planeja muito não consegue executar, quem fala demais também se perde nas ideias ali. Então, cada um de nós temos um pouquinho desses traços. Então, se você não está realizando, é esse traço que você tem que trazer à tona ali. Trazer para a superfície. Então, a pessoa que prefere realizar, a pessoa que prefere seguir passos, a pessoa que gosta de estruturas, tem a tendência a ter esse traço mais acentuado. Ou de escolher esse traço, né, saber ativar esse traço, colocar ele no recurso para realizar. Um outro traço é o rígido. Então, o rígido, ele gosta de destaque. Ele gosta de aparecer, de ser visto, de ser notado, de ser único. Então, se você vive num ambiente que não te traz esse destaque, você não se sente notado, você não se sente aceito, você não se sente visto, você não se sente reconhecido, o brilho vai apagando ali. Então, por que não procurar pelo menos um lugar, uma atividade para começar a caminhar para a vida, aonde você possa ter esse destaque? Também uma certa liderança, também uma certa realização, toda essa necessidade desse traço é brilho. Então, por que não ir fazer um dia de beleza no salão, arrumar, ficar magnífica ali, para você sentir. Então, quando você sente, pensa e age, vai, caminha para a vida. Então, aí a pessoa rígida tem um traço maior, né? Ninguém tem um traço só. Então, a pessoa que tem um traço, eu tenho também um pouco de rigidez. O meu é mais oral, mas eu tenho um pouco de rigidez. Aí eu tô num trabalho que eu fico escondida dentro de casa, home office. A família mora em outro estado, ou longe.
você acaba, ou você sufoca a pessoa do seu relacionamento, ou você não anda, ou você não evolui nas áreas da vida de maior necessidade, que é o trabalho, que é o desenvolvimento intelectual, nos relacionamentos. Quantas pessoas não falam aí de relacionamento? Então, se você tá com isso desequilibrado em várias áreas da sua vida, você vai sufocar o seu relacionamento. Você vai querer ser a pessoa sempre perfeita para esse relacionamento e você vai viver. Aí vem a dependência emocional. E isso você pode colocar em todos os traços. Então, a dependência emocional também surge quando você não está com traço no recurso. Você quer, né? Não tem errado e não tem certo. Tem a dor e tem o recurso. Então, se as atitudes que você tem hoje, se o ambiente onde você está hoje, eles não te trazem, não é o certo nem o errado, para o seu melhor recurso de vida, você vive na dor. Então, se você se sente apagado, preso, repetindo as mesmas coisas, nada dá certo. Não é que tudo na vida tenha que dar certo, mas você não entende o porquê. Então, quando você está com um traço na dor, a sua mente, ela te traz, ela acusa. Tá faltando X. Tá faltando um recurso ali, ó. Tá faltando água, né? Igual o exemplo que eu dei da água. Então, seu corpo tá precisando de água e você tá lá dando farofa, ou você vai travar na parte financeira, ou você vai travar na parte sexual, que as duas estão ligadas, que é o desejo de viver. Então você perde o desejo de viver, o desejo financeiro, o desejo sexual. Você começa a se sentir sufocado e começa a sufocar as outras pessoas também, porque tá em desequilíbrio, não tá alinhado. E às vezes a pessoa vive tanto na dor, né? Porque eu falei o recurso e a dor. Então às vezes a pessoa ela vive tanto na dor que ela não sabe que ela tem essa necessidade. E aí ela vai entrando no looping. Não, looping é assim é uma espiral. Então ela vai entrando num looping. Ela começa um projeto, um curso. Aí ela encontra uma dificuldade. Aí a mente dela dá um alerta. Ó, você precisa do recurso A, B, C ou D ou E. Você precisa desse recurso aqui. Então, por exemplo, uma pessoa oral. Ela começa a estudar. Aí ela não conversa com mais ninguém, ela muda a rotina dela, ela não dá um time de escape. Ela vai no pico, de repente ela cai com tudo. Volta pro mesmo lugar. Ela vai, ela levanta, ela conquista, uhul. Só que ela sacrificou tanto o traço dela, que quando ela chega aqui, ela não aguenta mais, ela volta. Ela volta para a mesma situação. Então ela repete relacionamentos, ela repete padrões, ela vai repetindo padrões, porque ela não tem consciência do que está guardado lá dentro da mente dela, das necessidades principais que ela tem de cada traço. Vou dar um exemplo muito bom. Eu tenho 2 picos nesses traços de caráter, que é o oral e o rígido. Então, ao mesmo tempo que o oral, ele tem a necessidade de falar, de se sentir confortável, de estar com uma roupinha mais à vontade, sabe? Então, que nem aqui, eu tô com uma blusinha de algodão. Olha só, ela tem renda, que é uma coisa que dá um destaque, por exemplo, que a rígida gosta de ter o destaque ali, ó, unha vermelha. Só que eu estou de uma forma confortável. Então, imagina assim, se eu me colocar num ambiente de trabalho, onde eu tenho que estar sempre impecável, mas as roupas desconfortáveis, aquele sapato apertado, a personalidade oral, ela gosta do conforto, como se fosse um colinho. Então,
Tanto as roupas quanto os alimentos, tudo vão trazer sensações. Lembra? Sentir, pensar e agir. Sentir, pensar e agir. Então, se você não se sente confortável, ou você usa só roupa confortável, mas que não traga uma modelagem, você está sufocando um pontinho pequeno daquele traço? Sim. E como que funciona essa ferramenta dos traços, né? Que é o poder da atitude. Como funciona o poder da atitude, né? O que te leva a ter atitudes? É qualquer atitude? Não. É a atitude necessária para você, como se fossem doses homeopáticas ali, gotinhas, você colocar um recurso, um alívio para cada traço, para cada dor. É o criar situações, é o pensar em situações, vamos supor, e ela vai funcionar para cada problema. Então, o mesmo recurso não vai servir para todas as dores. Não é uma atitude, não é uma coisa. Então, são vários pequenos detalhes, igual eu dei o exemplo da blusa. Então, não adianta a pessoa, com um traço de caráter oral, usar uma roupa totalmente desconfortável, por mais belíssima que ela esteja. Como também não adianta para a pessoa que ela tem o traço esquizoide, por exemplo, que é mais introspectivo, criativo, que tá no mundo das ideias, andar com uma roupa sem graça. Também ela gosta daquela roupa diferentona, né? Única, peças únicas, uma estampa, não é? Uma estampa que ninguém tem, que coloque a criatividade dela para expressar nas roupas a personalidade dela. Porque a nossa maneira de vestir é uma maneira de expressar o nosso jeito de ser. Então, uma pessoa ali que tá com essas coisas desalinhadas, por exemplo, é um problema, ela acaba ficando na dor. Ela nunca sente que ela tem a roupa certa, ela nunca se sente bem ambientada. Ela vai numa reunião, ela vai numa entrevista de trabalho, ou ainda assim, pega o ônibus para ir trabalhar. Tá todo mundo me olhando, eu tô estranha. Tem aquela sensação, veste, mas não se sente maravilhoso, não se sente confortável, não se sente que aquela ali não tá combinando com ela. Como se ela tivesse com uma máscara. Um exemplo, eu tô dando um exemplo. Então, o que a gente tem que pensar em cada momento? Então, assim, como eu posso expressar isso? Como eu posso levar isso pro meu figurino ali, para as minhas necessidades? Mesma coisa a maquiagem, mesma coisa a pele. Às vezes a pessoa não se sente confortável ali com a pele dela. Aqui, ó, tô sem filtro. Mas eu tô com uma basezinha, coloquei um primer, ó. Recursos. Eu não iria gravar, eu não iria me expor sem ter um preparo ali. Até poderia, se o momento exigisse, se fosse uma coisa urgente, mas eu vou desenvolver, eu vou performar, eu vou existir de uma maneira mais completa se eu tiver esses recursos aqui, ó. Se combinar. Por exemplo, imagina se eu tivesse com uma roupa super desconfortável agora aqui, talvez até mais maquiagem, um penteado que tivesse, eu não ia estar segura, eu não ia estar usando o poder das minhas atitudes, das minhas escolhas, que são escolhas e ações, né? Sentir, pensar e agir. Então, a atitude é o momento de agir. Então, não iria me sentir confortável. Um exemplo bobo. Num relacionamento. Se você tem a necessidade, se você é mais racional e a outra pessoa muito emocional, por exemplo, o oral e o masoquista, eles são mais emocionais. O esquizoide, o psicopata e o rígido, eles já são mais práticos, eles têm
A maneira deles de entender o amor, afeto, demonstrações de amor é diferente. Né? Não tem até um livro que fala 5 linguagens do amor? Né? Uns se sentem amados recebendo presentes, outros se sentem amados com tempo de qualidade, outros quando a pessoa te escuta. Pro oral, a pessoa que escutar, nossa, paixão, primeira vista. Né? Então, cada traço tem a necessidade de um recurso emocional, sentir, pensar. O pensamento tem que estar alinhado com os sentimentos. As ações, para elas serem completas, para você ter essa atitude das ações, o seu ambiente ele tem que estar preparado. Então, tudo isso você pode planejar. Para cada problema tem um recurso. Na parte financeira, tem pessoas que ganha e gasta, ou ganha e deve. Não só, se não está sobrando, tem problema aí. Então, como que seu traço lida, né? Depois eu vou fazer uma live somente sobre isso. Então, para cada problema, para cada dor, para cada dificuldade no looping lá, por que eu volto sempre no mesmo problema? Por que eu explodo? Por que eu tenho ciúmes? Por que eu chuto o balde, depois vou lá puxar água depois? Então, para cada situação, existe uma chave que você ativa em cada um dos traços que vai te trazer mais segurança, que vão te mostrar o caminho das atitudes, né, do agir para você viver bem. Então, não adianta viver sem caminhar para a vida ali, sem entender realmente como cada traço do seu caráter funciona. Então é por isso que a pessoa ela para no looping ali, ó. Ela faz, volta pro mesmo. Ou às vezes até abaixo. Para justificar aquelas dores ali, ó. Os medos, né? Então, e cada um desses traços tem o seu medo. Cada um dos seus traços tem o seu medo próprio. De ser rejeitado, de ser abandonado, de ser manipulado, de ser humilhado, de ser traído. Um pouquinho de cada um, só que para uma outra pessoa, aquela dor específica é maior. Então, para cada traço de personalidade, aquela dor específica ela é maior. E aí você sente, pensa e age. Tô batendo bem nessa tecla sempre, todas as vezes, todo dia eu vou falar disso aqui. Sente, pensa e age. Então, se você sente, por exemplo, no caso da pessoa que tem um traço rígido maior, se ela sente que ela não é única, exclusiva e que ela pode ser trocada por alguém melhor no trabalho dela, ela não vai conseguir trabalhar direito. Ela sente, aí todo o pensamento dela vai ficar em torno disso aí. Nossa, mas uma hora, poxa, entrou aquela funcionária nova ali, acho que eles vão mandar embora, hein? E ela é melhor que eu. Aí ela compete. Obrigada. O esquizoide, por exemplo, que é o primeiro traço. Então, se ele não tem aquele momento de criatividade, ele tá num ambiente, ele tem uma ideia, nossa, ó, vamos pintar essa parede aqui de laranja, porque o laranja traz... Pesquisei lá, eu vi que o laranja traz uma sensação de energia. A pessoa, para com isso. Então, se ela tem uma ideia, que ela vive no mundo das ideias, dos pensamentos, da criação, e ninguém dá uma bola
e ela não procura apoio, ela vai ser rejeitada. Se alguém rejeitar aquele pensamento, aquela atitude dela, ela vai viver na dor para sempre, ela vai entrar no loop. É isso aí, ó. Ela vai entrar no looping, ela vai entrar no looping, ela vai entrar no looping. Mas isso também em casa. Ah, vamos ali comprar. Vamos ali comprar um fogão, agora que eu vi, agora tá na moda laranja. Então eu peguei no laranja, por causa do livro aqui. Ah, não gosto. Ou, quero ir para a praia. Ah, não gosto. Porque em sociedade nós vivemos ali, ó, cede, algumas coisas a gente tem que ceder, mas algumas coisas a gente tem que viver. Você vai viver, aí você vive cedendo. Aí a pessoa que tá na dor, ela faz o quê? Ela fala que tá bom. Ah, não, tá bom, tudo bem, tá certo. Ela vai deixando de existir. Sentir, pensar e agir. É a sua maneira de existir. Então ela vai abrindo mão. Ah, no trabalho é assim mesmo, tem que aguentar. Masoquista, ele vai aguentando. Ah, é assim mesmo, meu chefe é um saco, tem que aguentar porque eu preciso desse trabalho, mas poxa. Né, é que a maior parte da minha vida eu trabalhei pra mim. Então, em alguns momentos, sim, eu tive chefe, eu tive que ser maleável, mas eu sempre criei recursos, olha lá. A Rígida gosta de ter sempre um plano B. Eu sempre tive um plano B pra não depender daquilo. Então, essa é uma liberdade, né, pra mim. Então, não dependia daquilo. Eu tinha a Rochelle, né? Eu não preciso disso. Então, você acaba cedendo sempre e aquilo vai apagando a sua luz, vai apagando o seu desejo de viver. Né? De ser sempre o melhor, de estar sempre ninguém é o Windows, né? É sempre o melhor, é sempre atualizado, é sempre o mais... Mas eu tô lendo aqui, né? Que a gente, não estou falando que vamos chutar o balde. A ideia é, se você tem uma necessidade que no trabalho você não consiga suprir, você vai suprir em outra coisa. Ou você vai fazer um curso, ou você vai criar uma comunidade de pessoas ali que tem o mesmo pensamento. Vamos supor que você seja uma pessoa super criativa, que é uma das características do esquizoide. No seu trabalho você não pode... É uma coisa que está moldada ali, tá? Já está consolidado. Então ninguém vai aceitar suas ideias ali. Cria um negócio. Ou vai pintar um quadro. Então é um lugar... Todos nós temos que ter... Aí vamos chegar no ponto da questão. Todos nós temos que ter um lugar para existir de verdade, sentir, pensar e agir de verdade como os nossos traços de caráter precisam ser. Você precisa ser quem você é. Então, muitas vezes, para quem sente muita insegurança, para quem sente que tá vivendo uma máscara, tipo, aquilo ali não combina comigo. Ok, eu preciso daquilo. Mas aí a gente não cria nenhum momento que você tenha um lugar de existir. Então, vamos supor, na família, você não tem um lugar de existir. Com os amigos, não. Com o trabalho, então que hora que você vai viver? Se você não faz as suas escolhas, os outros escolhem pra você. Aí é que tá. Aí é que tá que muita gente tá vivendo a vida dos outros. Muita gente tá vivendo o quê, por exemplo? Olha só, vivendo a vida dos outros. Ah, eu sou psicóloga porque minha mãe era psicóloga, meu pai era psicólogo. Ou eu sou caminhoneiro porque meu pai era caminhoneiro, né? Eu comecei a trabalhar. Que legal. Exato, é isso aí. Então, ou você tem que ter, ou na maternidade, né? Eu voltei ao assunto. Ou no seu jeito de ser mãe, ou na sua maneira de existir como no trabalho. Tem que ter uma válvula de escape ali pra você ser quem você é de verdade. Então, voltando na profissão. Então, o cara ali é caminhoneiro. Ah, mas por que eu sou caminhoneira? Ah, é o que eu aprendi. Mas se você pudesse escolher,
Ah, eu seria artista plástico, porque eu adoro criar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então nenhuma vez no mês você consegue um momento para você então criar alguma. Ah, não. Então você vai deixando os sonhos de lado. O seu. Ah, o pessoal fala muito hoje, eu gosto, né? Não tô discriminando, mas o pessoal fala, ah, minha missão de vida. Ó, a busca eterna. A busca, na verdade, é isso daí. É existir da maneira que você nasceu para existir. Que seu corpo te mostra, né? Tem um estudo que mostra dentro dos traços do seu corpo, do formato do corpo, qual é a sua maneira de existir. Né? Então imagina uma pessoa que ela é mais magra, que tem umas quinas assim. A gente vê muito essas caricaturas nos desenhos. Não tinha lá o Pink e o Cérebro, né? Que ele tinha uma testa mais alongadinha, então é a maneira de pensar ali. Aquelas pernas fininhas, né? O pessoal brinca muito, que é canela, joelho, canela, né? Não tem aquela forma mais magra, mais quadradinha assim, pontudinha, meio cansada até. Tem os olhos mais alongados aqui. Então, esse traço de caráter, ele mostra que você é mais reflexivo, é mais criativo, você vive no mundo das ideias. O Jô Soares é oral, é gordinha, fofinho, tem as perninhas curtinhas, é comunicativo, gosta de brincar, gosta de piada, é comediante, né? É ator, vive pras artes. Então aquela pessoa que tem um formato mais triangular, é mais forte, tudo definido, não sei o que, acaba tendo o traço mais pro traço de caráter do psicopata. Então aquela pessoa mais troncuda, que o braço é troncudo, as costas é quadrada, o bumbumzinho quadrado, as pernas firmes, troncudinha. É uma masoquista pra aguentar, ó, levar o mundo nas costas. Aquela pessoa do formato violão, né, mais delineado, os cílios já é mais formadinho, a sobrancelha tá tudo assimétrico. Então no corpo dela ela já mostra meio que o perfeccionismo. Então, né, aquele formato. Então, lógico que cada um tem um pouquinho, né, como eu tenho falado, cada um de nós temos um pouquinho desses traços, eles se misturam. Tem pessoas que têm ele totalmente distribuído, um pouquinho de cada, então tem hora que ela quer ficar na caverna, pensando, tem hora que ela precisa se comunicar, tem hora que ela quer levar o mundo nas costas, tem hora que ela precisa comandar as coisas. Então, para cada modo de sentir, pensar e agir, ela tem ali um papel que ela desempenha e troca os personagens, que nem naquele filme do Divertidamente, mais ou menos naquele sentido ali. E às vezes ela não tem o recurso para isso. O recurso são as atitudes para isso. Então ela não entende, acha que é, não estou dando diagnósticos. Mas às vezes ela pensa, nossa, eu sou instável, eu sou emocionalmente instável. Não, é que tem coisas que ela precisa de razão e tem coisas que ela precisa de emoção. Ali, emoção e razão, emoção e razão. É uma dualidade. Tem pessoa que tem um traço muito oral, que nem eu, é 40%. Então vamos colocar 100% das ações, 40% do que eu sou eu preciso chorar, eu preciso falar de emoções. Meu mundo é emocional. Meu mundo é emocional. Então, se eu trago tudo, eu tenho a parte de razão, eu tenho a parte de competir, eu tenho a parte de trabalhar, tal, tenho. Mas eu trago a emoção, eu trago os sentimentos para tudo que eu faço. E quando eu tô num ambiente que eu não consigo desenvolver isso, eu não consigo ficar ali. Isso eu já aprendi já tem um tempo. Então, não funciona. Eu não vou funcionar naquele ambiente, não adianta. Então, o poder de ter atitude é escolher os melhores recursos para cada traço, para cada parte da sua mente, né? Para cada personagem que você tem aí dentro de você mesmo, que ele funciona e precisa de com o recurso correto, com a atitude correta, criar. Aqui eu dei muitas, né? Então a minha intenção foi explicar e dar ideias de como você criar e por que você precisa criar um ambiente favorável para
cada parte, para cada atitude desse looping aqui, ó, que te gera uma repetição de problemas e de situações na vida. Que aí é onde tá ligado a traumas. Por exemplo, a pessoa foi nadar e quase se afogou e ela tem trauma. Ela tem medo de entrar na água. Como que ela vai se vencer esse medo? Compreendendo que ela precisa ter uma atitude, que ela precisa ter uma ferramenta para que ela se sinta segura. Um ambiente. Qual poderia ser um ambiente controlado? Onde ela consiga ali voltar a nadar. Uma piscina mais rasa para começar, graus em graus. Não adianta pular do trampolim na piscina olímpica, que ela, sei lá, nem sabe nadar. Ah, vence o seu medo, pula aqui, ó, 10 metros de altura. Não, não é isso. Não é assim. Então vai, põe o pé na beirinha. Põe o pé na beirinha da água, põe as canelinhas. Pô, aqui vai ganhando segurança em cada passo. Ah, aqui eu consigo andar. Oh, legal, não era tão ruim assim. Vai. Aí vai até a cintura. Dá uma nadadinha pra trás. Fala, sente que tá seguro. Pensa, poxa, agora eu posso. Aí vai agir. Mais ou menos assim que funciona. Usar esses recursos. Então, espero que tenha sido bem claro. E até a próxima aula.